Paz a todos, bem-vindo a todos que nos assistem, que Deus esteja nos abençoando grandemente nesse dia. Queridos, nesse tempo de pandemia, quando nós não conseguimos congregar juntos, queremos ser bênção na vida de todos que nos assistem através do culto, através das redes sociais. Queremos iniciar esse culto de louvor a Deus. Neste momento, quero ler a palavra do Senhor no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 26, que diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Nós estaremos orando a Deus, pedindo que Deus esteja te abençoando aí na tua casa, juntamente com a tua família, ou mesmo sozinho. Deus vai estar te abençoando grandemente. Nesta oração, nós iremos pedir que Deus esteja nos abençoando através dos louvores que estaremos louvando ao Senhor na sequência, através da palavra do Senhor que será ministrada também ao teu coração. Que Deus esteja te abençoando fortemente nesse dia. Tenha certeza, o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando na tua vida. Iremos também orar, pedindo que Deus te abençoe no sentido das tuas ofertas, das tuas contribuições, dos teus dízimos. Pedindo que Deus esteja abençoando aqueles que estão desempregados. Pedindo que Deus esteja tomando providência em tudo que você precisa diante do Senhor. Se possível, feche os teus olhos. Iremos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da tua presença, Senhor. Aleluias. Te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade, Pai, de orarmos a Ti, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pelo dom da vida que o Senhor tem nos sustentado, Pai. Te pedimos agora, Pai, que abençoe, Senhor, a todos quanto nos assiste, Senhor. Que a Tua bênção esteja alcançando, Senhor, este homem, esta mulher, esta família, Senhor. As pessoas, ó Deus, que agora, Pai, se colocam diante de Ti, Senhor. Que deixaram um tempo, ó Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, Tu sabe, ó Pai, as necessidades, ó Deus, de cada um dos que nos assiste, Senhor. Pai, aqueles que estão desempregados, abre uma porta de emprego, Senhor. Aqueles que estão doentes, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão desesperados, ó Pai, esteja alcançando cada um agora, Senhor. Deus, prepara o nosso coração, Senhor, para louvarmos o Teu nome, Senhor, para engrandecermos o Teu nome, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Pai. Deus, abençoe os contribuintes da Tua igreja, Senhor. Pai, abençoe, ó Deus, aleluia, aquele homem, aquela mulher que está chorando agora, Pai, que está buscando a Tua presença, que possamos ter a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amados, estaremos louvando a Deus. Continua conosco, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Dia para todos. Para nós é um momento muito especial que estamos só nós estamos acostumados a estar com a igreja cheia e às vezes nosso coração se sente triste por não termos o nosso irmão perto, de abraçar, de olhar, de orar juntos, mas o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui hoje para estar louvando e exaltando a esse nome que todo nome, e nós cremos nele, e ele está vivo em nós. É ele que nos conduz, é ele que nos dá força, ele que coloca em nosso coração a esperança de que um dia tudo isso irá acabar, porque a gente sabe que no final tudo vai dar certo. O final será um final feliz, mas nós temos que crer e entender e obedecer e saber que ele vive. A nossa vida está nas mãos dele, nós devemos confiar. E nós agora, nesse momento, nós iremos louvar e exaltar a esse Deus que pode tudo. É nele que nós confiamos. É ele que é a razão de tudo isso, da nossa vida, do nosso viver. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso
cremos em Ti, Senhor, e o Seu nome para sempre seja exaltado, Pai. Para sempre seja exaltado, Pai. É o desejo do nosso coração sempre exaltar o Seu nome. O Seu nome que é sobre todo o nome, Pai. Nós cremos nesse nome. É esse nome que nos faz prosseguir. É o Seu poder, Pai, em nossas vidas. Que coloca em nossos corações, Pai, a alegria de estar Te louvando, cultuando a Ti e oferecendo, Senhor, o nosso coração, Pai, em louvor, em gratidão. Que o Seu nome seja sempre, sempre, sempre e sempre exaltado, Senhor. Oh, santo é o Seu nome, Jesus. Exaltamos o nome do Senhor. Exalte esse nome. Aleluia. Aqui que o nosso Deus, ele é muito grande. E agora nesse momento você vai cantar de novo o refrão dessa música. Você vai dizer que Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é o dono da sua vida. Muitas vezes nós cantamos isso, mas às vezes a gente canta sem o nosso coração. Às vezes a gente canta por cantar. Às vezes a gente nem medita na letra dos louvores. Mas nesse momento eu quero que você perceba o que você vai estar falando, o quão importante, o quanto Deus espera que você fale isso para Ele de coração. Então declare isso ao Senhor de coração. É o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele é exaltado,
queremos dizer para Ti, Pai Santo, com todo o nosso coração, Pai, o Senhor é o Senhor da nossa vida, Deus. Nós entregamos nossas vidas, Pai Santo, em Tuas mãos, Deus. Cuida de nós, Pai. E muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu toque, pelo Teu cuidado, Pai. A gente consegue sentir isso de uma forma maravilhosa, Deus. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Pai, nós agora pedimos que o Senhor esteja falando nos nossos corações, Pai. Deus amado, eu sei que o Senhor tem uma palavra muito maravilhosa para falar com a gente, Deus. Deus, fala com a gente, Pai. A gente já te louvou e agora a gente quer ouvir o Senhor falar, Pai. Louvado seja o Teu nome, Deus. Muito obrigado por esse momento, Deus, a Tua presença. Aleluia, Jesus. Amém. Bom dia, a depender de quando você está vendo esse vídeo, na verdade pode ser um bom dia, pode ser uma boa tarde, pode ser uma boa noite. Mas o que eu queria realmente fazer era cumprimentar você que está em casa, te convidar a ficar os próximos minutos diante da palavra de Deus e a gente fazer uma meditação, fazer uma reflexão, de modo que se eu pudesse fazer uma oração eu já a faria, dizendo que Deus fale conosco e que Deus fale com você, que a palavra dele seja falada com cada um de nós e que nenhum coração que está aqui e que nenhum coração que está em casa, das várias pessoas que nos assistem, nenhum desses corações possa se fazer ser calado nesse momento, a não ser que cada um de nós tenhamos a mesma intenção e o mesmo pensamento de deixarmos o nosso coração diante de Deus e dizermos a Ele: Senhor, fala apenas conosco. Eu queria fazer uma leitura no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18. Vai aparecer na tela para você, então eu vou ler aqui agora. O texto nos diz o seguinte: um dia, um importante homem público perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, só Deus. Você conhece os mandamentos, não conhece? Não cometa adultério, não mate, não roube, não minta, honre pai e mãe. Ele respondeu: Guardo todos esses mandamentos desde que me entendo por gente. Ao ouvir a resposta, Jesus acrescentou: há ainda uma coisa que você deve fazer. Venda tudo o que possui e dê aos pobres. Toda a sua riqueza estará no céu. Depois venha me seguir. Esse texto de Lucas 18, versículos 18 ao 22 que nós lemos, fala que Jesus está atravessando a Galileia. E eu queria conversar com você que está em casa sobre a perspectiva do tema para ir além da religião. Para além da religião. Porque nós temos no Brasil e no mundo tantas vertentes de uma espiritualidade, tantas versões de uma possibilidade de se chegar a Deus. Possibilidades de falar, interagir, se relacionar. Então, diante de todas essas possibilidades, Jesus encontra com um homem religioso. Ele está saindo de Cafarnaum, Jesus, e quando ele chega na região da Judéia, no lado leste do Rio Jordão, há relatos de que os fariseus estão querendo pegar Jesus desprevenido. E é nessa ocasião que ele se depara com um homem, um jovem rico ou um moço rico, a depender da versão da sua Bíblia. Mas afinal de contas, quem é esse moço rico? Nós temos duas informações principais, muito importantes, de quem é esse homem. Primeiro, que ele é um judeu, e segundo, que ele é rico. Ele é um jovem judeu rico. O que nós sabemos dele é que ele é um judeu de classe alta,
Um homem muito importante, porque Lucas 18, a tradução que nós temos por jovem rico, no original é Arcon. Arcon é o termo usado para governador, comandante, chefe, um líder. Então esse homem é um jovem famoso, conhecido, notório, importante. Mas ele também é um judeu rico. Na verdade, ser judeu e ser rico são quase coisas sinônimas. Há um censo, por exemplo, de 2010, que saiu no jornal O Globo, uma pesquisa entre os grupos religiosos que nós temos, com mais de 100 mil adeptos. Entre os pesquisados, um grupo que se destacou são os judeus. Nesse grupo, mais da metade, ou seja, 62% exatamente dos integrantes com mais de 25 anos de idade, possuem nível superior completo. E ainda tem uma renda per capita, ou seja, uma renda média de mais de R$ 4.700 entre os integrantes desse grupo religioso. A esses índices, eles atribuem uma expressão religiosa que estimula desde muito cedo a educação. A termo de comparação, no outro extremo da pesquisa, os grupos religiosos de menor renda e escolaridade são das igrejas pentecostais. Uma dessas igrejas pentecostais, que tem o nome divulgado na pesquisa, possui apenas 1% dos integrantes com nível superior completo e uma renda média per capita por integrante de R$ 345. Pois é, ser judeu é quase sinônimo de riqueza e competência intelectual. Então esse homem, ele é um judeu importante e rico. O seu questionamento a Jesus nos leva à certeza que Jesus está diante de um fervoroso judeu. Jesus está diante de um judeu com excelência, um excelente religioso. Mas o que me veio à mente mesmo foi porque ele pergunta a Jesus e porque ele faz esse questionamento a Jesus. Por que ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo? Porque isso não faz sentido. Não faz sentido que um judeu pergunte isso. Porque um bom judeu como ele sabe muito bem o que deve fazer para ser salvo. Um judeu como esse homem faz e tem toda a certeza do que deve fazer para ser salvo. A salvação para um judeu é algo muito claro. Eles seguiam pelo menos 3 pilares. O arrependimento, que eles chamavam de techuvá, as orações, que eles chamavam de tefilá, e a assistência ao necessitado, tesdaká. Esses 3 pilares da fé judaica sinalizavam para um judeu o caminho que ele deveria seguir para ser salvo. Ele não precisa de Jesus para isso. Segundo a observância da tradição dos judeus, um bom judeu segue esse caminho fielmente, desde pequeno, para herdar a vida posterior à vida terrena. Então nós voltamos de novo. Por que a pergunta a Jesus? E alguém já falou que, às vezes, alguma pergunta ou umas perguntas revelam mais sobre quem as pergunta do que para quem foi perguntado. Pois bem, diante desse homem, Jesus quer ensinar que ele deve ir além da religião. Tem alguns trechos que eu queria sublinhar com você. Jesus quer ensinar que para ir além da religião, tenha atenção, cuide de você mesmo e não se ensoberbeça. Perceba que esse homem é alguém contaminado por um vírus muito mais letal do que o coronavírus. Esse homem é alguém contaminado por um vírus muito pior do que o Covid-19. Embora ele seja um vírus silencioso,
E um vírus que já ultrapassou em muito a barreira da pandemia, esse é um vírus que tem contaminado muita gente hoje. Porque, acompanhado da sua pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele responde a Jesus: mas eu já faço tudo isso desde criança. Veja o versículo 21, que ele diz, na Bíblia a mensagem, mas na sua deve estar muito parecido se você estiver lendo Lucas 18. Guardo todos esses mandamentos desde que me entendo por gente. Não sabia esse homem que fazer muito é fazer demais, né? Quem faz muito faz muita coisa. Guardo tudo é uma expressão muito forte. Quem guarda tudo, na verdade não entendeu que não guardou nada. Você já guarda tudo? É o que Jesus quer perguntar para ele. Você guarda tudo para quê, moço? Eu guardo tudo para ser salvo. Mas perceba que a soberba desse homem o cegou de uma forma que lhe tira a capacidade que ele tem de fazer uma autoanálise. Lhe tira a capacidade de fazer uma autopercepção de quem ele é e de como ele está. Estou guardando tudo desde criança como um bom judeu para ser salvo. Essa talvez seja o grande perigo da soberba. É que alguém contaminado com esse vírus, infectado por esse vírus, torna-se incapaz de fazer uma autoanálise. Torna-se incapaz de perceber. Uma pessoa contaminada pela soberba, ela é capaz de caminhar para o fundo do poço rindo, acreditando que ela está muito bem. Você conhece alguém assim? Que todo mundo olha para ela e fala, você é assim, e ela diz, não, eu não sou assim. Que todo mundo fala para ela, olha para onde você está indo, olha para onde você está caminhando. Todo mundo percebe as escolhas que ela fez e as escolhas que ela tomou, para onde ela está caminhando. A única pessoa que não percebe para onde ela está indo é ela mesma. Esse homem é alguém assim. Porque o que Jesus está dizendo para esse homem é que a salvação, essa mesmo que ele guardava desde pequeno, ela não começa na eternidade. A salvação começa aqui e agora. Para Jesus, a salvação não é uma dimensão da existência para onde nós vamos, na qual todo esforço será justificado numa espécie de crença embutida, como de quem diz, os fins justificam os meios. Para Jesus, a eternidade, a salvação, é uma existência de dimensão de ser. É uma dimensão de quem você é. Jesus está dizendo para ele, você guarda tudo desde pequeno? Ótimo. Mas deixa eu te apresentar algo que é melhor do que o bom que você já viveu, homem. E talvez ele diga, eu já estou salvo, isso é muito bom. Jesus está dizendo para ele, deixa eu te apresentar ao ótimo. Porque quem conheceu o ótimo não se contenta mais apenas com o bom. Jesus também quer ensinar a ele que para ir além da religião tenha cuidado com o egoísmo. Porque o egoísmo impede o senso de completude. Esse moço não apenas é soberbo, ele é egoísta. E eu sinceramente não sei te dizer qual das duas coisas é pior. Eu só sei que a combinação dos dois é uma combinação explosiva. Soberba e egoísmo. E eu tenho certeza que esse homem é alguém contaminado pelas duas coisas.
Ambos produzem uma cegueira a considerar o que nós já falamos agora. Ambos produzem um tipo de cegueira que é quase difícil se livrar dela. Porque veja só, a pergunta que ele faz a Jesus não faz o menor sentido. Não faz sentido o que ele pergunta para Jesus. E não faz sentido por quem esse homem é. Porque no judaísmo, e ele é um bom judeu, nós já falamos disso, ele é um judeu com excelência. Porque Jesus diz: ora, você sabe o que você tem que fazer para ser salvo. Você vai guardar os mandamentos, não matar, não roubar, honrar o teu pai, honrar a tua mãe. E aí o que é que ele diz? Eu já faço isso, mestre, desde pequeno. Mas um bom judeu entenderia o que os rabinos ensinam como um princípio aplicável a todas as áreas de um judeu: financeira, de honra, socorro, perdão, justiça, tudo. Esse princípio dos rabinos se aplicam a tudo. E eles denominam esse princípio de midá keneged midá. Ou seja, medida por medida. No Talmud, o Talmud dos judeus diziam que, abre aspas, o céu mostra misericórdia àquele que é misericordioso para com os outros, mas não mostra aquele que não é. O livro de Shabat, 151, parte B. E ainda, abre aspas, com o instrumento de medida com que o homem mede, ele será medido. O texto da Caixa Chesed, capítulo 1, página 11. E o Rabino Zusha, um dos mais famosos da história dos judeus, viveu entre 1718 a 1800. Certa vez assegurou: o Todo-Poderoso conduz-se conosco conforme nós nos conduzimos com os outros. Então não faz sentido esse homem perguntar para Jesus o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, se ele se percebesse o egoísta que ele é. Porque ele é egoísta, então Deus agiria com esse homem com o mesmo egoísmo, pelo princípio dos judeus, que ele age com as pessoas. Jesus o confronta com o seu apego ao dinheiro. O seu egoísmo é incapaz de livrar ele da riqueza e da prisão que a riqueza dele lhe produziu. Não existem meios termos nessa conversa de Jesus. O papo entre ele e Jesus é um papo sobre dinheiro mesmo. O texto original que Jesus usa para a riqueza, que é o masmavá, significa, é o termo mamonás, é o mamon, é mamon, que quer dizer tesouros, dinheiro, riqueza, mas o sentido coeso mesmo é riqueza personificada e oposta a Deus. Quanto a isso, a Bíblia nos diz em Mateus 13, 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, falando da parábola do semeador, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. 1 Timóteo 6,17 nos diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Mateus 6, 19 ao 21 nos diz: não acumulem para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Agora se atente a isso, pois onde estiver o seu tesouro,
ali estará também o seu coração. E Paulo termina dizendo em Filipenses 3:8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Portanto, esse moço está tão cego que ele é incapaz de perceber que, apesar de aparentemente ele ter tudo, lhe falta algo. É o que Jesus diz. Versículo 22, lhe falta algo, homem. Ele não se sente completo. Porque ele vai até Jesus perguntar o que eu devo fazer para ter a vida eterna. Ora, se ele guarda os mandamentos, se ele pratica tudo o que ele praticava desde criança, como um bom judeu, o porquê da pergunta? Porque ele não se sente completo. Ele tem um vazio interior. Ele nunca se sentiu completo. As riquezas que ele tem, as muitas riquezas, a importância, o nome notório que ele tem na sociedade, não trouxe um senso de completude. E jamais produziria nele um senso de completude. O seu amor ao dinheiro, ao que ele adquiriu, o que ele acumulou, o que ele conquistou, é maior do que tudo que ele tem. E faz ele se sentir que tem tudo, embora esse homem não tenha nada. A sua realização pessoal nunca estará ao alcance das mãos desse homem. E deixa eu te falar uma coisa, você que está em casa. A sua realização pessoal nunca estará nas suas mãos. A sua realização pessoal não se dará na sua carreira extraordinária, nas línguas que você vai aprender, nos diplomas que você vai emoldurar num quadro, numa parede. Você nunca vai se sentir completo com o que você pode alcançar e obter nessa vida. Porque a nossa realização completa está nas mãos dos outros. O senso de realização está na mão do outro, que está na minha frente. Só é possível se sentir completo quando nós dividimos. Essa é a lógica do reino. Mas bem-aventurança é dar do que receber. Se sente completo, então, na perspectiva de Jesus, aquele que reparte. Veja o que Jesus diz: vá, venda, dê e volte. No caminho para Deus, só há lugar para desapego, partilha. Então o que Jesus está dizendo para ele é: vá, venda, dê e volte. E veja como você vai se sentir, homem. Veja se aí você não vai se sentir completo. Isso nos leva a pensar no óbvio. A quem nós estamos servindo? A quem você está servindo? A quantas pessoas você tem ajudado mesmo, ultimamente? E em tempos de coronavírus, que as pessoas fazem estoque de comida, suprimentos, num tempo de egoísmo global e mútuo, a quem você tem dividido o que você tem? Isso é um tapa de Jesus na consciência dos religiosos do nosso Brasil, que dizem: venha a Jesus, que Ele vai te trazer felicidade, Ele vai te trazer dinheiro, Ele vai te trazer riqueza, o seu casamento que está destruído, Ele vai reatar, Ele vai devolver de novo, sua empresa que faliu, Ele vai restituir, as suas finanças, a sua causa na justiça. Deixa eu te falar uma coisa: relacionamento com Deus não é o que Ele pode fazer por mim. Relacionamento com Deus é o que eu posso fazer pela causa de Jesus. Sentir-se completo só é possível no outro. Porque veja, um professor, aonde um professor se realiza? Um professor se realiza no aluno. Se não tem aluno, ele vai dar aula para quem?
Um taxista se realiza no seu cliente, no seu passageiro. Um treinador se realiza no seu aluno. Um médico se realiza no paciente. Nem mesmo a religião desse homem. E aqui eu colocaria um parêntese bem grande, em caps lock, dizendo, e principalmente, nem mesmo a religião desse homem é capaz de fazer ele se sentir completo. Então você que já é da fé, que anda numa igreja, que anda e acha que tudo isso vai fazer você se sentir completo, você está enganado. A religião não pode nos completar. O que nos completa é ver o semblante do outro realizado. O que é que Jesus disse? Eu não vim para os sãos. Eu vim para quem precisa. O problema desse homem não é salvação. Ele está salvo. O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, Jesus? O que está escrito em Êxodo 20. O que está no Talmud, que você estudou o Talmud. O seu problema, deixa eu te falar uma coisa, jovem, o teu problema não é salvação, o teu problema é relação. Você só se relaciona com o que você tem. Aliás, ele não possuía riquezas, as riquezas possuíam ele. Pastor Levir Araújo, eu ouvi essa frase por ele. Ele dizia que se possuirdes algo que não podes compartilhar, não o possuis. Esse algo é que possui você. Então deixa eu te perguntar, o que é que possui você? O que é que te possui dentro do teu coração? Porque onde estiver as tuas riquezas, aí estará o teu coração. O que é que você possui? Que você não pode repartir. Que algumas pessoas possuem uma carreira, mas essa é a minha carreira. São anos e anos de curso, de MBA, um mestrado fora do país, línguas que eu aprendi. É a minha carreira. Não é você que tem a carreira, é a carreira que te possui. Só que para alguns outros é um carro. O carro que ele tanto sonhou, a casa que ele tanto sonhou, os filhos que ele tanto sonhou, o casamento que ele tanto sonhou. Nada disso pode possuir você. E por último, Jesus quer ensinar a esse homem que para ir além da religião, cuide do seu coração, porque obedecer não basta. Depois de tudo isso que Jesus fala para ele, a maior lição vem agora. O seu coração, homem, está perdido. Porque esse homem é um bom judeu e como um bom judeu ele conhecia muito bem a lei. Jesus o ensina que o nosso relacionamento com Deus não é o que nós sabemos dele, é o que nós vivemos com ele. Porque esse homem conhece muito da Torá, mas ele está perdido, completamente perdido. Está salvo, entenda isso, ele está salvo, mas o coração se perdeu. Quantos de nós somos assim? Caminhando para o inferno sabendo muito da lei, sabendo muito da Bíblia, tendo muita obediência, mas vivendo uma vida sem coração. Porque a obediência desse homem cegou ele também. Veja que Jesus não desmente ele quando ele diz que faz tudo isso. Jesus não diz você não faz, ele diz falta algo. Você faz tudo isso, homem, você está salvo mesmo. O seu problema não é salvação. Te falta uma coisa. Mas ele, como um exímio arrogante que era, não conhecia a si mesmo. Porque não há conexão entre a resposta dele
e a sua atitude após a indagação de Jesus? Depois que Jesus diz a ele, vá, venda, dê e volte, o que é que ele faz? Versículo 23. Aquela era a última coisa que o homem esperava ouvir. Ele era muito rico, por isso ficou abatido. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Ele simplesmente se cala diante de Jesus, e no meio da multidão vai dando uns passos para trás, até sumir. O que Jesus está dizendo a ele é que a obediência cega não agrada a Deus. Que o mesmo Deus que se fartou do culto do povo de Israel no livro de Malaquias, se você transitar entre os capítulos 2 e 3 de Malaquias, fala que Deus se farta do culto do povo de Israel. Ele diz, fechem as portas do templo, eu estou de saco cheio do culto de vocês. O que é que Deus está dizendo a esse homem? Você não entendeu que o Deus que você tanto estuda e que tanto sabe, Deus também se farta de uma obediência cega. O Deus do judaísmo, que diga-se de passagem, não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque o Deus dos judeus é o Deus de Abraão, Ismael, Isaque e Jacó. Segundo indicava os rabinos, Deus entregou a Moisés do Monte Sinai os 10 mandamentos. E segundo a tradição dos rabinos, Deus entregou a Moisés do Monte Sinai os 10 mandamentos e a Torá, composta de 613 regras positivas e negativas. E existia também o Talmud, que eu já citei. O Talmud era uma espécie de ensinamentos e discussões que era produzida nas sinagogas acerca dos detalhes da Torá, dos pormenores da Torá. Então esse homem, como todo judeu, conhecia muito bem a lei de Moisés. Então o que ele está tentando mesmo aqui é pegar Jesus na resposta. Porque se Jesus fala para ele, você já está salvo, ele fala, então, de que serve esse Messias? E se Jesus diz a ele, não, você não está salvo, ele diria, você é um herege, porque eu estou cumprindo a Torá. Jesus não responde nenhuma coisa nem outra, ele fala, pois bem, lhe falta uma coisa. E o que Jesus disse que falta a ele é o que nós lemos no início do culto de Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Ou seja, a obediência apenas não basta. Porque obediência por si só é morta e mata também. Ou nós não lembramos do que os islâmicos fazem? Alguém obedece mais à lei e à sua religião do que os islâmicos? Que estudam desde pequeno, decoram a lei de Maomé, que oram várias vezes na sua casa, no estabelecimento, até dentro do voo, aonde ele estiver, ele coloca o seu lençol, o seu manto, o seu tapete, coloca a sua testa no chão, vira para o lugar onde estiver a Torá e faz as suas orações pelo menos 3 vezes ao dia. Só que o que é que o islâmico faz depois de fazer essas orações? Coloca um colete, vai para o meio das pessoas e explode todo mundo. Obediência por si só não basta. Porque nós que somos cristãos levaríamos um banho de obediência de outras religiões. O que Jesus está dizendo para ele é que você não adianta passar pela vida olhando para o céu, almejando apenas a salvação e perdendo a vida aqui, agora. Ou você não conhece alguém, você que está em casa,
Diga para mim que você não conhece alguém que depois que se converteu piorou. Ou você não conhece alguém que depois que aceitou a Jesus e a fé, piorou como ser humano. Virou sisudo, grosso, infantil. Diga para mim que você não conhece alguém que depois da conversão virou um chato. Ninguém aguenta, ninguém suporta ficar do lado dele. Ele é crítico de todo mundo. Julga todo mundo. Diga para mim que você não conhece alguém que depois que se converteu piorou como marido. Alguém que depois que aceitou, que disse que aceitou e entregou a sua vida a Jesus, piorou como esposa. Piorou como filho. Piorou como funcionário. Quantos de nós conhecemos testemunhos horríveis sobre funcionários? Eu tenho um amigo que depois de muito tempo, com a empresa quase quebrando, ele disse para mim: Gustavo, eu preciso contratar alguém. Mas ele disse para mim: eu só tenho uma objeção, não pode ser crente. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu tive 3 crentes na história da minha empresa, 10 anos eu tive 3 crentes. Um dele era 171, o outro me roubou, e por último o outro foi trabalhar, com uma semana sumiu, me deixou na mão. Então eu coloquei uma regra na minha empresa: eu não quero mais crentes. Ou diga para mim que você não conhece alguém que é um patrão horrível, mas diz e professa que vive para Jesus. Alguns da nossa fé criaram um subconsciente de que salvação e uma vida boa são coisas antagônicas. Não, não é. Salvação e vida de qualidade era para ser sinônimo. Ser salvo deveria significar que você passou a ser uma pessoa mais carinhosa, mais amorosa, mais compreensiva, menos juíza dos outros. Que abraça mais e que condena menos. Que faz menos juízo e que estende mais as mãos. Gente que se salvou e começou a viver uma vida depois de salvo, que vai embora dessa vida e ele não vai fazer falta para ninguém. Talvez você seja alguém assim, que está vivendo uma vida que não vai deixar saudade para ninguém. Pelo contrário, as pessoas vão dizer: já foi tarde. Jesus nos ensina que é possível viver uma vida do qual as pessoas vão se lembrar de você para sempre. Então pare de saber e passe a ser. Ah, mas eu sei muito sobre a fé, sobre doutrina, sobre escatologia, eu sei muito sobre exegese hermenêutica, eu sei muito sobre teologia. Pare de saber. Passe a ser. A vida começa aqui e agora. Em tempos de coronavírus, eu queria terminar dizendo isso para você. Em tempos de coronavírus, o que importa mesmo é o que as pessoas têm para falar de você. Em tempos de separação, será que as pessoas deram graças a Deus que não estão convivendo com você? Ou será que elas estão chorando de saudade de bater um papo com você? Porque a salvação de Jesus não é para algo, uma experiência fenomenológica que nós vamos passar um dia. A salvação é um estado de espírito e de ser que se entra aqui e agora. Então a minha oração é que o Espírito Santo ultrapasse essa lente e invada a sua casa nesse momento. Lembrando a você de momentos em que você tem vivido uma vida mesquinha, egoísta, arrogante, soberba, pensando em você, para você e por você.
Que o Espírito Santo ultrapasse essa câmera agora e chegue em você, aí no seu sofá, no seu fone de ouvido, aonde você está fazendo o que você está fazendo, dizendo a você: eu quero fazer de você uma nova criatura, que vai viver uma vida que é capaz de inspirar outras pessoas, que vai fazer você viver uma vida que é capaz de inspirar novas vidas, que vai fazer você viver uma vida que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, os seus filhos vão olhar para você e vão dizer: se isso aqui é ter Jesus, eu quero. Ah, Espírito Santo de Deus, segura na mão dessa pessoa que agora está dizendo para si em casa: Senhor, eu não quero mais viver essa vida que eu tenho levado para mim, eu não quero mais. Eu quero enfim começar a viver para o meu marido, para a minha mulher, porque o maior milagre que Jesus pode fazer é devolver você, mulher, para o teu marido, é fazer de você, homem, voltar para a sua mulher, você, filho, voltar para os teus pais. A salvação mesmo é Deus fazer de você um funcionário indispensável aonde você está. E na hora que surgir a oportunidade, você vai dizer: eu sou assim, mas eu não fui assim a vida inteira. É que um dia Jesus estendeu a mão dele para mim e me puxou do poço em que eu estava, e que eu só podia viver para mim, que o Senhor olhava para mim. Agora eu aprendi a viver e a repartir e a dar a minha vida para alguém. Queria convidar você a louvar conosco, e daqui a pouco fazermos uma oração em conjunto, porque Deus não está limitado às paredes, Ele ultrapassa as barreiras, chega na tua casa, segura na tua mão e fala: eu estou com você. Preparado pra mim.
palavra de Deus de uma forma toda maravilhosa. A palavra do Senhor que nos incentivou a vivermos uma vida cristã de verdade, a testemunharmos com a nossa vida, a falarmos do grande amor do Senhor através do nosso testemunho de vida. A amar, a demonstrar isso foi o que Jesus nos disse através da sua palavra. Nós queremos orar agora. Talvez você sentiu a necessidade de melhorar diante do Senhor, se tornar uma pessoa cada dia melhor diante de Deus. Queremos que agora você possa fechar os teus olhos, de repente ajoelhar aí na sua sala, talvez sozinho ou com a sua família, e orarmos a Deus. Façamos assim. Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor. Quando louvamos o Teu nome, aleluias. Quando ouvimos a Tua palavra, Senhor. Uma palavra, ó Deus, que nos disse da necessidade que temos, ó Pai, de melhorar, de mudar, de testemunharmos de verdade que somos os Teus servos, ó Deus. Tu conhece, ó Deus, este homem, esta mulher, este jovem, Senhor, esta família, Senhor, que ouviram agora esta palavra, Pai. Aleluias. E que agora, meu Deus, aleluia, na unção do Teu Espírito Santo, Senhor, faz uma reflexão, Senhor, da necessidade de mudança. Que o Senhor esteja tocando a cada vida agora, Pai, fazendo com que, ó Deus, possamos, ó Senhor, ouvir a Tua voz, aleluia, ao tocar aos nossos corações, Senhor. Que possamos, Senhor, voltar para Ti, Senhor. Jovem daquela história, Pai, da história que ouvimos hoje, Senhor, ele vai, mas ele não volta. Mas que nós, Senhor, possamos nos voltar a Ti, Senhor. Estarmos, Senhor, contigo, aleluia, e aceitar que o Senhor esteja conosco, aleluia, até o final das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, curve a sua cabeça. Sejamos despedidos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos para sempre. Amém. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que